Olá, Caroline, aproveitando você aqui conosco, de Belém para Brasília. Felicidade ter você aqui conosco e começando a trazer você para perguntar como foi o seu início de carreira, no início do escritório também, que eu acho que coadunou de 2018 para 2019 essa interatividade, né? Sim, primeiramente uma satisfação estar aqui. E eu iniciei no escritório em março de 2021, ainda em um período ali de pandemia, né? Esse período inicial de adaptação sempre foi um pouco mais cuidadoso e cauteloso, né? Da gente descobrir realmente, conhecer o escritório, as demandas, os clientes. Fui prosseguindo na carreira até me tornar coordenadora, né? Atualmente sou coordenadora do núcleo tributário. E o que eu achei mais interessante, o que é mais interessante, é que desde o início, em que pese ser advogada júnior, o escritório sempre me deu muita liberdade e autonomia para conduzir o núcleo, para conduzir os processos da melhor forma. E isso, depois de 4 anos, é muito interessante a gente perceber as mudanças, né, que foram realizadas, ou então qual método de organização você usava lá em 2021 que você continua usando até hoje, quais os métodos foram modificados, né, no decorrer do caminho. Então, mas esse apoio, esse acolhimento do escritório foi essencial. Como diz o Ricardo, a gente é júnior a vida inteira, né, cara? E o Ricardo perguntou da outra vez, né, Ricardo, como que surgiu o amor pelo direito? Você perguntou pro Felipe, né? Quer dar sequência na como pergunta? foi? Eu acho que sim. Eu acho que de onde vem a tua vocação, como você descobriu isso e principalmente, né, pela tua especialidade para o direito tributário, como que isso foi fluindo na tua jornada? Desde criança eu sempre quis ser advogada, sempre quis fazer a faculdade de Direito. E apesar de, à época, não ter nenhum advogado na família, não sei em que momento isso ocorreu, mas eu lembro que desde criança eu falava para os meus pais que eu queria ser advogada. Então, e na área tributária, na faculdade eu tive um excelente professor em Direito Financeiro. Então, a gente sabe que o Direito Financeiro ali é uma base para o Direito Tributário. E foi só crescendo o entusiasmo pelo direito tributário. E aí eu realizei a minha prova da OAB em direito tributário. Eu fiz o meu TCC em direito tributário, iniciei a pós e fui conduzindo a carreira profissional na área também. Isso há quanto tempo? Eu me formei em 2017, então... São 8 anos. Antes do escritório, eu já trabalhava também em outro escritório, mas era um escritório menor. Então, mas que também deu uma boa base para iniciar no Mestre Freire. Ah, você teve outro antes de nós? Que absurdo. Tive. E a Letícia? Bom, Conta para nós, Letícia, como foi seu início de carreira? quando eu ingressei no Bastos Freire, eu estava gestante de 12 semanas. E aí, na reunião com o doutor Alexandre, nós conversamos, né, sobre, para ver se tínhamos sinergia, se combinávamos, se eu atendia a demanda do serviço que eu iria prestar. E no final, surpreendi bem assim, mas eu tenho uma coisa para te contar. Ele foi fazer uma piada, você está grávida, mas era a realidade. De fato, eu estava de 12 semanas. E achei que talvez fosse um empecilho. O que não foi, doutor Alexandre, surpreendentemente, né? Eu fiquei muito, assim, chocada dele aceitar essa situação, o que muitos empregadores hoje não querem, não fazem, porque a gente sabe que tem a licença maternidade, depois tem o retorno, né, com o filho, tudo é muito diferente, é uma situação nova. Mas deu certo, foi muito interessante. Trabalhei também até a 38ª semana. Com 39, falei, estou indo para o escritório. O doutor Alexandre disse, não, fique em casa. E eu fiquei entrando em trabalho de parto. Não vai ter, não assim. vai ter, não vai ter Laurinha aqui dentro do escritório. Coitada, ainda tem que sair correndo com ela, descer para o hospital, para a maternidade, meu Deus, vai ser... E o início foi assim. E estamos agora, fizemos um ano, dia 2 de maio, e está super fluindo, dando certo o serviço aqui no escritório. Isso foi em maio de? 2024. Dia Olha 2 aí. de maio eu iniciei. Ah, fez um ano agora. Fizemos um ano. Olha aí, Letícia, recente. Então a gente nem comemorou, Ricardo. Olha que absurdo também. Temos que fazer a comemoração de um ano da Letícia no escritório. Eu queria voltar a conversar com a Caroline
A gente vive hoje um tema que nós estávamos conversando hoje no escritório, que é o novo sistema tributário, né? As pessoas falam reforma, a parte de reforma já acabou, né? Nós já temos um novo sistema tributário em vigor, já é lei, já está aprovado, estamos na fase de regulamentação, mas o que a gente está entendendo é que o nosso tão sonhado imposto único, né? Seguindo o modelo americano, seguindo vários países da Europa que têm essa lógica de tributação do imposto único, essa realidade é muito fácil você fazer num país como a Alemanha. Mas como é que você vai fazer uma reforma para unificar 5.576 municípios, salvo engano? 71. Nós vamos ter que ter uma fonte de arrecadação de 5.500 municípios e mais 27 estados que serão todos unificados em 2 tributos e fazendo aí sim, né, uma construção nacional. Então, o nossa tão sonhada, né, Caroline, o nosso tão sonhado imposto único, né, ele está vindo, mas é uma transição muito abrupta, né? Nós temos que integrar esses 27 estados de ICMS num sistema só. Então, nós temos 27 legislações, nós temos 27 softwares, 27 formas de arrecadação. E mais os nossos 5.000 municípios. Esse é um dos desafios para a gente chegar no tão sonhado, desejado, né, pelos tributaristas, né, doutora, do imposto único. Né? Então, eu queria a tua visão, enfim, eu queria que você nos desse aí um contorno, queria da doutora Caroline, com a tua visão tributária, que nos desse um contorno da reforma tributária. Então, o sistema tributário nacional atual, ele é muito complexo e até mesmo disfuncional, né? Cada ente federativo tem seus tributos e cada tributo tem uma legislação específica. Então, é justamente por isso que veio a reforma, como uma forma de simplificar e de unificar um sistema que é complexo, né? Então, seria a redução de tributos com regras mais claras. Mas, como o doutor Ricardo bem pontuou, é difícil e até um obstáculo você tentar uniformizar em um país tão desregular, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a questão do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai unificar o ICMS e o ISS. E essa gestão vai ser por meio de um comitê gestor. Esse comitê gestor tem representação tanto do Estado quanto dos municípios. Nem todos os municípios vão ser representados, porque a gente sabe que tem um critério ali de população, de número, né, de habitantes. Então, como é que vai ficar a arrecadação, né, desses municípios a partir da reforma tributária? E até mesmo nessa transição, um grande obstáculo é justamente essa adequação, agora trazendo para o lado do empresário. Muitas empresas vão precisar se adequar a essa reforma, né, contratando sistemas para fazer essa adequação dos tributos, fazendo a capacitação dos profissionais. Então, tudo isso ainda é um obstáculo e que a gente vê que vai realmente passar um maior tempo para essa regulamentação. A gente sabe que a reforma é um tema antigo, né? Mas agora ainda vai perpassar aí também, eu acredito que um bom tempo para poder realmente tentar regularizar e realmente uniformizar o sistema. Talvez não seria demais a gente dizer que os prazos, né, como os prazos de implementação de várias reformas legislativas, eles acabarão sendo prorrogados, né? É uma realidade que nós estamos aí diante até da própria complexidade. Não é difícil, talvez, a gente imaginar que alguma coisa da reforma possa ainda ser prorrogada para ser implementada, né? E você acredita que esse imposto sobre valor agregado é a solução, já que a gente não implementou a questão do... A gente continua cobrando com relação ao consumo? Pois é um sistema que, como até o doutor Ricardo colocou, a gente está progredindo para sistemas, por exemplo, como o norte-americano, como o europeu, mas no Brasil ainda é uma situação que realmente, até porque como ainda depende de muita regulamentação, a gente não sabe ao certo como é que isso vai ocorrer, né? E aí até mesmo a questão da arrecadação dos estados e dos municípios e toda essa unificação pelo comitê gestor, toda essa uniformização da arrecadação e para depois a distribuição, né, do produto dessa arrecadação ainda é muito complexa. Eu vejo que essa transição ainda
ainda depende de um bom tempo aí para a gente ver na prática como é que essas situações realmente, essas demandas vão ocorrer. Eu acredito até que terá um aumento dos debates judiciais em relação a isso, né? O sistema tributário atual, ele já tem um grande embate entre contribuintes e fiscos, né? E o fisco, mas que com a questão da reforma, eu acredito que muita coisa ainda vai ser judicializada. E isso a gente vê com bons olhos com relação aos empresários, né? Os contribuintes vão ter muitas oportunidades e vários cenários nessas dicotomias e nessas conversas, porque eu acho que a gente pode reaver muitos valores aí que indevidamente podem ser ou retidos, né? Ou reavidos, no caso, né? Se a gente for trabalhar com relação aos valores que podem ser trabalhados com relação às compensações e suspensões. E quem vai ficar responsável por isso é o comitê gestor, né? Você acha que isso é um empecilho ou é algo bom? Então, o comitê, a gente sabe que tem a representação ali, né, de certa forma. Em relação ao IBS, o comitê, a União não vai fazer parte, né, do comitê, ali do Conselho Superior do Comitê Gestor. Será só realmente a representação dos estados e dos municípios. Então, a questão dos empresários, realmente, até para a recuperação do crédito tributário, para a utilização de eventuais créditos ali que ele tiver na operação e na cadeia, realmente ainda a questão da regulamentação e até mesmo... A gente sabe que existem muitas possibilidades de recuperação de crédito, né? Em que pese, por exemplo, a questão do setor de serviços, que vai ser mais onerado, tem toda ali uma questão de não cumulatividade, que em algum momento da cadeia vai ter esse acúmulo de crédito e que as empresas poderão se utilizar, mas eu ainda acredito que a questão judicial ainda será necessária para garantir uma segurança jurídica para as empresas. Eu acredito que ainda não vamos chegar num aspecto de tudo muito regulamentado em termos de compensação e utilização de crédito. Acredito que uma boa banca, né, de especialistas tributários ainda serão necessários, essa banca ainda será necessária para a utilização e para esse resguardo dos direitos dos clientes, principalmente, né, das empresas. Sobretudo pela não cumulatividade, né, da cadeia produtiva. Das mercadorias e dos serviços, né? Isso, que vai gerar, né, esse crédito e a empresa precisa reaver esse crédito, ou por meio de restituição, ou por meio de compensação. Então, eu acredito que os debates judiciais em relação a isso ainda vão perdurar, ainda vão continuar. Que a gente pode fazer uma monetização aos clientes e aos contribuintes que procurarem o escritório, né? Sim, não só o nosso escritório, né, mas aqueles profissionais que se têm confiança para trabalhar esses temas judiciais, né? Sim, com certeza. Essa apuração e essa verificação de toda a cadeia, de toda a atividade, para ver realmente onde é que aquela empresa está acumulando crédito e de como isso não vai ser perdido pelo caminho, né, de que ela tem direito de reaver esses valores, é essencial, porque a gente sabe, para toda atividade empresarial, né, para fluxo de caixa, para competitividade. Então, isso é uma prática ainda que vai continuar. E ter um bom contador também, né? Sim, vamos levantar essencial. A mão dos nossos parceiros contadores, tão importante na área fiscal e administrativa interna da empresa também, né? Junto a CEFIN, CEFA e Receita Federal no âmbito interno, né? Sim, a gente só consegue prosseguir, né, quando a gente tem essa ajuda, essa boa ajuda da contabilidade, seja para fazer o levantamento desses valores, seja porque no dia a dia eles estão mais próximos ao cliente, né, vendo ali toda a questão da operação, de nota fiscal, enfim. Então, uma boa assessoria contábil também é essencial para o nosso trabalho e para o objetivo maior da empresa, do cliente. Você podia dar uma pincelada, que a gente às vezes está sendo técnico muito, o direito tributário, para quem conhece o direito tributário, é muito, né, já não é o ramo do direito mais popular entre os próprios advogados. Mas eu queria que se você pudesse dar uma pequena explicação do que seria essa questão da cumulatividade, que os créditos tributários hoje serão importantes. Então, você podia nos dar um exemplo mais simples de cumulatividade, que é o que vai imperar na nova regra do Imposto Único? Então, a não cumulatividade
ela é justamente se você tem uma operação ali de serviços ou de venda de mercadoria, você tem a incidência tributária sobre cada operação. E a não cumulatividade, ela vem justamente para você não acumular em cada etapa, né, em cada operação, aquela tributação. Então, geralmente, você pode até recolher em um momento anterior e passar aquela obrigação para frente. E aí você consegue, como tem essas etapas entre as cadeias, você acaba acumulando crédito, né? Justamente pela não cumulatividade do tributo. Então, por exemplo, uma empresa que comprou insumos, ela pagou lá na nota fiscal transportadora, ela comprou mercadorias de ICMS, ela contratou serviços. Esses impostos daquilo que ela gastou no custo dela, essas notas fiscais, esses custos, esses impostos que foram destacados, que fizeram parte do que ela pagou, por exemplo, para um transporte de uma mercadoria para levar as mercadorias. Esse imposto que ela pagou sobre o transporte, isso ela vai utilizar como crédito de imposto para abater do que ela tem a pagar no final? É isso? A não cumulatividade? Isso. Então, tudo que eu pagar de imposto ao longo do meu processo produtivo, ou dentro da minha produção de serviços, ou da minha comercialização de mercadorias, né? Isso eu vou poder apurar esses impostos que eu paguei, porque quando eu estou pagando um serviço, eu estou pagando o serviço e os impostos, né? Já fazendo parte da composição daquele preço final que eu paguei. Então, esses impostos eu vou ter como classificar eles dentro da minha contabilidade. E aí, no final do mês, ao invés de eu recolher 100, se eu já paguei 25 de impostos nas notas dos serviços que eu paguei, eu vou poder recolher 100 menos 25, eu tenho só a obrigação de recolher 75. Isso. É isso que é o que a gente sempre questionou, e, né, é isso que deixa a justiça tributária mais justa, né, para o contribuinte. Daquilo que eu paguei de imposto, eu também vou me abater, né? Ok. Que é sempre uma maravilha o direito tributário, né? Ele é tudo sempre muito fácil, muito simples, muito bom de conversar, o papo flui, fica tranquilo, né, Letícia? Uma maravilha. É muito agradável, né? Para a gente descontrair um pouco, Letícia, depois que Laurinha veio ao mundo e está entre nós, o que mudou na sua carreira? Você sentiu que agregou o pleito do direito de preferência? Na verdade, a maternidade ela é um desafio diário. E associado à carreira, a você sair. Eu passei 3 meses, né, de licença. Era exclusivamente para Laura o tempo inteiro. Era eu e Laura, nós éramos quase um ser só. Então, quando eu voltei para o escritório, foi muito difícil, não é fácil. É bastante desafiador para ela, também acredito que tenha sido. Mas é muito compensador. E também é uma força quando você chega e você olha aquela criança assim, nossa, eu estou fazendo isso por ela, é para ela me motiva e ela me dá muita força. Então, todos os dias, quando eu chego do serviço, ainda hoje, né? Laura vai fazer 7 meses na próxima semana, e até hoje, todo dia que eu chego, eu falo assim, nossa, minha filha, muito obrigada. É por você, esse desafio diário. No início, é muito tumultuado, bem mais difícil do que agora, porque a cabeça fica, Laura se alimentou, Laura fez até o cocôzinho, né? Que a gente, quando vira mãe, é um assunto muito importante. É verdade. Né, doutor Ricardo? E, assim, era muita preocupação. Agora ela está bem, já está crescendo, né? Vai se desenvolvendo, os desafios são novos, mas associado à carreira, me motivou muito, me deu muita força para cada dia mais querer ser melhor, me aprofundar mais e até para ela poder ter um exemplo e uma figura dentro de casa, né? Então, foi, assim, a relação carreira e maternidade tem sido bem desafiadora, mas também bastante motivadora. E engrandecedora essa conciliação, né? Muito, bastante. A gente sente, assim, uma energia que é diferente diante de ter a Laura, né? Advogar sem a Laura e advogar com a Laura é bastante diferente, inclusive porque às vezes, né, nos atropeços do dia a dia, é preciso carregar ela para os tribunais e leva para o escritório, aí vai Laura me simpatia, distribui oi, sorriso, até ajuda bastante nos despachos dentro do tribunal. É uma aventura muito boa. Então quer dizer que a Laura já frequenta
os tribunais de Brasília. Quer dizer que ela Frequenta. chegou ao mundo e já foi no topo da hierarquia do judiciário, já está frequentando o judiciário. Olha Já, que maravilha. a Laura já está fazendo despachos no TRF, no STJ, Ou está seja, frequentando a passeando. rua, Na Justiça Federal. ambientes Justiça diversos Federal. para também criar anticorpos, né? O cidadão normal do mundo, convivendo, nada de viver numa redoma de vidro, isolada, não descer no parquinho, não botar De o pé na jeito areia e não nenhum. comer terra, né? De jeito Ótimo. nenhum. Então, a Laura já parte de algumas premissas, né? Laura tem nos ajudado Olha, bastante, né, doutor olha. Alexandre? Nos provimentos, nos deferimentos das decisões. Olha, só espero que você não traga ela às vezes para poder pegar a fila preferencial, né? Que absurdo Nossa, se isso acontecer, não, Letícia. muito ruim, Não é- meu Deus. Eu sei que isso não combina com você, e até porque você vai ter necessariamente que ter fila preferencial quando esteja com ela, né? Então é por isso que essa a prioridade. Foi só uma brincadeira com a colocação, porque, de fato, eu estou imaginando você andando no tribunal com Laura, né? Nos corredores do STJ, E do amamentando Supremo. o doutor Nossa, Ricardo. Ministro, licença minuto. um pouquinho que eu vou aqui no O cantinho. lanchinho da Laura. É raro, mas acontece muito. Não, mas que E bonito, que hoje- bonito da sua disposição, né? E hoje também, doutor Ricardo, nós vemos que assim a maternidade, a advogada, né, ela tem mais espaço para poder levar o seu filho para o tribunal, tem mais abertura para isso, que antes era muito difícil, foi muito fechado. Hoje não, hoje se eu paro se eu preciso levar a Laura, né, para fazer um despacho ou alguma reunião, e eu peço licença, um momento eu sento no corredor para amamentá-la ou para atender alguma demanda dela, o que eu percebo é que os olhos, as visões das pessoas ao redor estão bem diferentes, né, do que antigamente. Parece que já está sendo um assunto assim mais trabalhado, mais pautado, Mais mais amadurecido. amadurecido. A nossa sociedade vai evoluindo, né? Eu comentei com a doutora Caroline, estávamos em algumas reflexões. Eu acho que o nosso país, pelo número de câmaras de vereadores, pelo número de deputados e assembleias, nós temos um excesso de criação de leis, né? Nós temos 513 deputados todo dia. É muita gente para criar regras, né, para a nossa sociedade. Mas as regras que dão benefícios à gestante, as regras de convivência, as regras de preferência, né, são regras que também trouxeram essa cultura, né, e que elas vão modificando a sociedade no desenvolver do tempo. Então, que bom que você nos traz essa percepção, porque eu acho que parte disso é fruto do nosso amadurecimento jurídico. Boa, e O amadurecimento legislativo da nossa sociedade, em trazer regras, em trazer mais clareza. E isso vai trazendo uma consciência na sociedade e, de fato, vamos tendo aí, então, a consequência do melhor convívio social, né? E que bom que você traz essa evidência, porque não é... Prática, né? Prática, você está sentindo essa ambiência, né? Na tua maternidade. E acho muito admirável a tua disposição de seguir a vida, quer dizer, a tua vida continua com a Laura, né? Não é por causa da Laura que você tem que deixar de fazer o que fazia, né? Então, Sim. é você trazer ela dentro da tua realidade e prosseguir a tua vida, ao mesmo tempo criando os mecanismos, né, de proteção, né, aos filhos, que a gente tem sempre. Muda muito a nossa perspectiva, muda muito a nossa visão de mundo, né? Muda muito a nossa posição enquanto ser humano. A maternidade, a paternidade nos traz uma outra postura frente à vida, né? Sim, principalmente a com postura de exemplo, principalmente, né, a postura que você passa a ter a preocupação com a vida, né? Preocupação com a vida do outro, a preocupação com a vida do teu filho. Ela traz uma realidade só quem vive, né, a experiência da paternidade ou da maternidade que passa a viver essas novas experiências. Então, doutora, muito, muito feliz, parabéns por estar trazendo a Laura aos tribunais e levando ela com isso, com que a sua vida fique mais leve, né? Eu acho que é possível. Maternidade e trabalho. Ô, Letícia, e você já viu qual é a tributação no leite ninho? Prefiro não comentar sobre a fórmula. E na fralda? Socorro, Deus. Mas assim... E na papinha? Para, doutor Alexandre.
Não, aproveitar assim, a Carolina Carol, aqui de conosco fato, para falar sobre a sobre tributação, inclusive em coisas essenciais. Né? itens Acho que a necessários, né? essencialidade na reforma tributária fala, inclusive, na tributação maior para não essencialidade, né? Armas, jogos, né? Algumas coisas que mencionam. E na bebidas, né? E a questão da essencialidade, dos necessários, né? remédios, Cesta básica. da cesta básica, tudo isso e são coisas que de fato vão entrar em vigor. E a gente espera que de fato que a prática, como o Ricardo mencionou, seja de fato entrado na realidade. Então, o que você tem visto isso na prática com a Laura? Na prática com a Laura, doutora, Dos valores. tá tudo muito absurdo. Não vou mentir, mas assim, a fralda que eu comprei quando Laura tinha 1 mês não tá o mesmo valor de hoje. E a tributação inflige muito, assim, né? Tá muito ligada a isso. Porque eu pago para o transportador, eu pago para a empresa, e aí eu tenho que pagar também porque eu só compro online. Então, até a compra online ela é bastante tributada. Boa. Né? Então, assim, eu pago para o frete, eu pago o imposto sobre o produto, aí eu tenho que pagar também para contratar uma rede, por exemplo, a Amazon. Isso tudo vai onerando ainda mais o valor, né, desses serviços. A fórmula, a fralda, o lenço umedecido, cada dia, assim, está um valor muito exorbitante. Colocado no final do papel calculado, fica um valor, assim, que é bastante expressivo. Mas diminui sobre o estoque. Né? Para quem compra físico, né? O estoque você arranca na tributação na frente da venda. Então acaba sendo, se está alto, acaba sendo menor ainda que seja alto na frente de quem compra fisicamente. Então vale também essa reflexão, né? Mas a compra online ainda é mais fácil para a mãe, que precisa só que escolhe pelo computador. clique. E você tem comprado fralda? O que mais? Fraldas, lenços, shampoo, o sabonete também. Laura usa produtos muito específicos, porque ela tem a pele muito sensível, então acaba que isso também onera o custo, né? Então, e os tributos de importação aumentaram, né? Aumentaram. Aí vem o protetor solar, que eu fui comprar, né, recentemente, e aí preferi dar prioridade para um nacional, porque o importado estava com um custo muito caro de tributação. Eu precisaria pagar um valor maior por ele. Então, em relação a isso, eu tenho verificado que tem que escolher melhor o item, o produto e acompanhar também, né, o dia de comprar. E você compra de forma escalonada ou você compra pontual de vários locais? Eu compro... Aproveitando as promoções eu pontuais? costumo aproveitar as promoções pontuais, porque a criança todo dia cresce. Então, se eu faço um estoque e no meio do caminho Laura começa a ter uma alergia ou não reagir bem àquele produto, eu perco aquilo. Então, fralda, tá na promoção 3 pacotes, é o tamanho que ela vai usar por um período razoável, então compensa. Lenço umedecido, a mesma coisa. Os produtos de higiene pessoal, shampoo, cremezinho, tudo mais. E assim, acaba que perde muita coisa, né? A criança cresce muito rápido, então fazer estoque não é uma coisa muito, assim, digamos, muito esperta. Não é uma coisa, assim, inteligente de se fazer. Então, tem que ter só o básico para aquele período. Eu tenho vivido assim desde que a Laura chegou. E eu acredito que em relação não só à tributação e valores, mas até nesse viés da maternidade, o mercado online é preferencial em termos de tempo mesmo, né? De deslocamento. Eu acredito que para a mãe isso faz muita diferença. Muita né? diferença. Às vezes a gente tá lá amamentando de madrugada e lembrou, acabou o shampoo. Aí você só em um clique no outro dia chega na sua casa. Amanhã é o mêsversário. Meu Deus, não escolhi o look. Rapidinho chega no outro dia, a entrega é super prática e rápida. Né? A gente faz amamentando, faz de madrugada, de noite. Não sobra muito tempo para ir para um supermercado, por exemplo, a farmácia. Então, até conciliando assim, com o serviço, com o horário de trabalho, o horário de atendimento das demandas da Laura, a compra online, para mim, ela tem sido bem, assim, minha amiga, minha parceira na madrugada. Marketplace, cashback, celeridade, facilidade. Facilita tudo, né? Pontos que a gente pode comprar, outros itens depois também. Então, a compra online é um mundo. Assim, tem me ajudado muito. Desde a primeira semana.
preciso de uma bomba extratora de leite. Um clique, no outro dia chegou na minha casa. Isso era de madrugada, domingo de madrugada. Então, não precisei ir à farmácia. Laura está precisando de uma mamadeira, de uma fórmula, disso tudo aquilo. Então, chega muito rápido, é muito prático e muito fácil. Então, a minha vida é todinha comprando online enquanto amamenta, enquanto troca uma fraldinha e até enquanto faz, né? Assim, fiz um serviço, aí lembrei, preciso disso. Então, é um pulo, um clique muito rápido. As vitaminas para a mãe também, dizem que a memória da mãe fica meio prejudicada, né? Depois do nascimento do filho. Desde a gestação. Desde a gestação, eu tenho esquecido muito. Então, assim, sempre a recomendação foi ômega 3. Muito bom, excelente. Então, a suplementação toda também comprada, tudo online. Exceto as manipuladas, né? Que a gente também compra pelo telefone. Então, facilita muito nessa hora. Mas, assim, é muito fácil hoje, né? É muito acessível. A gente tem um telefone aqui e compra e tudo muito rápido enquanto cuida da criança, sem perder tempo. A gente tem que colocar no carro, leva e chora, isso, tudo aquilo. Então, dá para fazer por partes. Porque a maternidade, depois que o bebê nasce, tudo é fracionado. O filme é fracionado, um serviço, estou fazendo uma petição, de repente eu preciso, né? Peraí, volto o foco, atende a Laura e volta o foco. Então, é bastante, como eu já falei antes, bem desafiador. Tudo muda. E lembrando aqui, hein, Caroline, como a gente advoga para vários supermercados, né, essa questão da tributação das crianças, mas levando para o lado, de fato, da recuperação dos créditos tributários, a questão do ICMS de energia elétrica, né, do que é perecível ou não, com relação à questão da reforma tributária, com essa nova... com essas alterações, né, como o Ricardo mencionou, muitos clientes têm tido algumas dúvidas, né, sobre o momento da utilização. Se no trânsito em julgado e aguarda uma serenidade, uma tranquilidade, uma segurança jurídica maior, ou se ele assume alguns riscos de utilização imediata, tendo em vista que com a alteração, o próprio IVA, né, após como você colocou, o próprio IBS, vai assumir o lugar do ICMS e do ISS, e esses tributos vão, inclusive, deixar de existir. Esse comitê gestor vão dar legalidade a esses créditos, ou ele vai simplesmente deixar de existir e os créditos também deixarão de existir dos clientes que já garantiram na justiça? Qual é o seu pensamento sobre isso? Você acha que alguns clientes devem assumir o risco? Você acha que é uma reflexão válida ou não? A questão da recuperação do crédito, até mesmo antes da reforma tributária, a gente sempre colocou muito na pauta do cliente, né, para saber o momento exato ali que ele precisava. Às vezes o cliente precisava realmente de um fluxo de caixa maior e assumia o risco de compensar antes do trânsito em julgado. Às vezes ele não precisava, não queria assumir o risco, esperava o trânsito em julgado. Então isso até o momento anterior à reforma. Com essa transição, muitos clientes, até mesmo pela questão do judiciário, né, que esperaram pelo trânsito em julgado da decisão, vão permanecer esses créditos, né, ainda em relação ao sistema anterior. Então, o ideal realmente é que a empresa, verificando o momento ali atual dela e todo o cenário, enfim, questão de valores, o ideal seria a utilização desses créditos antes mesmo da finalização dessa transição. Porque, como eu lhe falei, a reforma já é um tema bastante antigo, mas como a aprovação é recente, a gente não sabe ainda como é que toda essa questão vai ser regulamentada, né? Então, às vezes, o cliente passou ali tantos anos esperando o trânsito em julgado de uma decisão e, no final, com a finalização da transição, né, em razão da reforma, tem o risco dele perder todo esse crédito, né? E esse valor realmente ficar ali no cofre público, ficar ali para o fisco. Né? Então, é realmente um cenário que o empresário precisa analisar. Mas o ideal é que essa utilização fosse pensada realmente em termos de como é que a gente está caminhando na reforma, né? Como é que essa transição vai realmente ocorrer. Com a questão do comitê gestor, como até os municípios vão ter pouca representação, os estados vão ter, né, a representação regular, normal, mas os municípios vão ter um número ali reduzido. A gente não sabe como é que o município, então, vai implementar, talvez, ali um sistema de compensação, de restituição, até mesmo do estado,
né? É até uma questão que eu estava conversando com o doutor Ricardo, a questão dos incentivos e benefícios fiscais. A gente sabe que com a reforma, esses benefícios eles estarão limitados na Constituição Federal. Então, a partir disso, também vai reduzir muito a discricionariedade dos estados e municípios de buscar ali formas, né? Às vezes até de atrair um empreendimento para esses locais, ou então para a própria regulamentação mesmo daquele tributo que a arrecadação é competência dele. Acho que ainda tem muito pano para manga, né? E essa reflexão com a palavra final sempre vai acabar sendo do cliente, né? Até porque alguns clientes vão determinar se eles preferem utilizar um crédito que de fato é dele, assumindo um risco de eventual notificação, ou se eles preferem tomar o crédito direto do banco com pagamento de juros imediato, né? Acaba sendo essa a decisão, né, Ricardo? E principalmente o ministro Fux nos Estados Unidos fez uma declaração de que eles temem que a nova reforma seja objeto de muita judicialização, não só pelo contribuinte, mas também pelos próprios estados e municípios, que muitos podem ficar preteridos aí nessa partilha, né? Porque a partilha, o município que antes recebia no seu caixa, agora ele vai para um comitê, ele vai para um caixa único, que vai ter um comitê de pessoas que vai redistribuir para ele ou para outros o tributo que ele vai vir arrecadar. E então, só você pensando só sobre essa simples mudança no sistema, que antes você recebia no seu caixa, você vai receber no caixa da União e eles é que vão distribuir para você. Inevitavelmente, isso já causa um desconforto nato só pela forma com que está feito. E a União que vai fazer agora a arrecadação e fazer, às vezes, de vários acompanhamentos. Exatamente. Né? Assim como o contribuinte que ficou com o seu trânsito em julgado dos tributos que ele apurou, dos tributos em excesso, dos tributos indevidos, caso a reforma venha barrar o aproveitamento desse tributo, nós, evidentemente, vamos judicializar, né? Porque os tributos não podem... É um enriquecimento sem causa do Estado, né? Nós também, como colegas advogados, resumindo, isso vai ser bom para os advogados, né? Eu acho que sim, eu acho que nós muitas demandas. Muitas demandas, muitas judicializações. Eu acho que mesmo no início, muitas regras transitórias ainda não feitas, nós teremos, e nós já temos aí, né, colegas levantando já a tese sobre o novo sistema, porque é do questionamento judicial dos advogados, é da lógica. Nós temos a exemplo da índole dos causídicos. Nós temos a época do governo do governo Fernando Henrique. Nós tivemos uma judicialização muito grande dos tributos, não havia uma estabilidade nas majorações de alíquotas, não havia respeito ao prazo nonagesimal, o próprio Estado não... Plano Bresser, o próprio Estado não respeitava as regras tributárias e não tinha algumas regras que não eram caras. Plano Verão. E da judicialização, da judicialização é que foi se modulando, o governo teve que devolver aquilo que arrecadou indevidamente, ou daquilo que entendia que queria de um jeito e não podia fazer daquele jeito, ele tinha que fazer do jeito correto. Eu tenho certeza que nós vamos viver esses mesmos dilemas que nós vivemos em outras reformas. Então, eu vejo aí um cenário de discussões judiciais, sim, serão necessárias para aperfeiçoamento do próprio sistema. Muito bom. Valeu, pessoal.